vídeo de hoje eu trouxe um assunto que para mim foi uma das minhas primeiras dificuldades quando eu entrei na minha prática médica propriamente dita, depois de formado, que é como fazer uma consulta rápida, objetiva, mas que também não deixe a desejar para o paciente daquelas queixas que ele trouxe para você e faça com que ele saia satisfeito da sua consulta, né? O que acontece? Na nossa prática da faculdade, a gente tem muito mais tempo para lidar com o paciente porque a gente está atrás de outro profissional, então acaba que isso faz com que a gente ganhe tempo, né? Enquanto o médico está passando outras consultas, você está ali entrevistando o paciente com toda aquela paciência do mundo para poder destrinchar o máximo possível da vida dele. E na prática, isso já não é bem assim, quando está só você e o paciente ali, isso muda um pouco de figura. Claro que vai depender um pouco do estilo do paciente, né? Existem vários tipos de pacientes. Tem aqueles que já são mais objetivos, que eles já chegam na sua consulta com a demanda e eles querem resolver só aquilo. Enquanto que tem aqueles que já são mais queixosos, tem várias outras queixas, além daquela que é a principal que trouxe ele aquele dia e às vezes ele está querendo resolver tudo de uma vez, então às vezes fica um pouco confuso pra gente e a gente pode acabar se perdendo. Então, existe uma técnica de preenchimento de prontuário que foi criada justamente para isso, que é para deixar a sua linha de raciocínio bem organizada, de uma forma mais objetiva, mas que consiga, né, dar uma continuidade para a história daquele paciente. A sigla é SOAP. A gente pode imaginar que veio do inglês, mas na verdade ela é um acrônimo que junta as seguintes palavras que eu vou explicar cada uma de uma vez para vocês. Então, essa sigla ela acontece na ordem que é feita a anamnese. A primeira letra ela é de subjetivo. O que isso significa? Seria aquela parte da anamnese em que você faria como se fosse um HDA, né? No caso de uma anamnese tradicional. Só que nesse caso, o subjetivo é tudo aquilo que o paciente trouxe para você como primeira demanda. Claro, ali está a queixa principal dele também, mas você pode colocar a forma como ele está se sentindo naquele momento, como ele chegou no seu consultório, tudo de uma forma mais abrangente, né, aquela queixa. E aí fica uma dica. A gente que está no PSF, né, eu falo por mim, tem uma vantagem que é você consegue dar continuidade para aquele paciente. Então, você não precisa resolver a vida dele em um dia só, em uma consulta de, às vezes, 20 minutos, que é o que a nossa prática exige que a gente faça, né? Você pode resolver aquela primeira queixa que está incomodando ele naquele momento, né, com mais intensidade e depois, aos poucos, ir nos retornos, conduzindo as outras queixas. Então, eu mesmo faço isso. Nessa parte, eu tento focar naquilo que ele que está gerando mais incômodo para ele, e trabalhar bem essa queixa, porque se você conseguir dar uma boa resposta para essa queixa que mais está incomodando ele primeiro você já vai ganhar a confiança dele, porque você está solucionando, né, aquilo que mais está incomodando. E aí nas próximas queixas ele vai ter mais abertura, você vai conseguir aos poucos ir trabalhando isso. Então essa é a primeira parte, o S de subjetivo. A segunda parte é o O de objetivo, e aqui entraria o que seria a parte dos exames, né? Às vezes eles já chegam trazendo alguns exames antigos, ou às vezes é um retorno e você já pediu os exames e ele chegou com eles agora. E o próprio exame físico, que numa anamnese tradicional também teria, né, a sua parte após o questionário inicial. Então, basicamente o que a gente tirou? Aquele S gigante que a gente costuma fazer na faculdade para treinar, mas que pode acabar perdendo um pouco a sua linha de raciocínio. A dica nesse começo pega a queixa principal, que é aquela que você pegou no subjetivo, e tenta ver se tem alguma outra queixa que está relacionada com ela, porque aí você trabalha dentro daquilo. Se tiver alguma outra queixa que ele manifestou, mas que não tem tanta relação, pelo menos na sua cabeça no primeiro momento, deixa aquilo guardado, que mais tarde você vai resolver isso. E na hora do exame físico, na hora do objetivo, você também foca, né, no exame físico focado naquela queixa que ele está manifestando mais incômodo. Claro,
dentro do raciocínio que você estiver fazendo, todo o exame físico que for pertinente para aquilo. A terceira letra é de A, de avaliação. Essa parte é às vezes um pouco difícil de entender quando a gente tem o primeiro contato com essa técnica. Mas o que é avaliação? Seria aqui que você começaria a levantar as suas hipóteses diagnósticas. Mas não é só isso. Você pode alavancar todos os problemas que você viu que estão gerando aquilo no paciente, aquela primeira queixa que ele manifestou. Então pode ser a situação sociocultural dele, pode ser a situação econômica dele, não é só necessariamente algo biológico. Mas claro que aqui também vão entrar as suas hipóteses, as suas primeiras hipóteses para dar continuidade nessa linha de raciocínio. Então a avaliação é tudo aquilo que é pertinente do caso, que chamou sua atenção e que se integra de certa forma para dar corpo para esse raciocínio que você está tentando fazer. E quando você não tem um diagnóstico bem formado na sua cabeça, você pode até usar alguma queixa do paciente como uma parte da avaliação. Então, por exemplo, ele tem uma cefaleia que você não conseguiu achar um desencadeador ou algum evento, né, específico que possa estar gerando isso, deixa lá na avaliação. Cefaleia e descreve a forma que você escreveu ela no início. E aí vem a última parte, que para mim é a parte mais importante no sentido de dar segmento para o paciente, que é o P. O P é de plano. E aí no plano você vai adotar todas as condutas, né, pertinentes àquela queixa principal que ele trouxe, mas não só as condutas, mas todo o seu planejamento para ele dali em diante. Porque, como eu falei, essa é uma técnica mais usada para PSF, né? Por conta da questão do retorno, mas ela serve de certa forma para você agilizar também num ambiente de PS, para pelo menos organizar o seu raciocínio. Mas com a possibilidade de um retorno ali no plano, você pode colocar o que você quer ver na próxima consulta, se você fez algum encaminhamento, se você pediu algum exame, se você orientou o paciente para fazer alguma coisa em casa, né? Enfim, tudo que ficou de pendência, digamos assim, tanto para o paciente quanto para você, entra nessa parte. Então a dica que fica basicamente você não precisa resolver a vida do paciente de uma vez, no seu primeiro momento. Essa é a maior angústia que a gente tem, né? Quando a gente, pelo menos para mim foi assim quando a gente forma. E você vai ter outras oportunidades de dar andamento nas outras queixas que ele tem. Caso você não tenha essa oportunidade, devido ao local onde você trabalha, né, que não te proporciona isso, tenta resolver pelo menos aquela queixa que está incomodando mais ele. Porque é assim que você ganha um dos maiores atributos que você pode conseguir, que é uma boa relação médico-paciente. O paciente poder sentir que você agiu de uma forma que realmente fez um efeito para ele, positivo, né? E com certeza isso vai fazer com que ele vá te procurar de novo uma próxima vez. Agora é a sua vez de compartilhar com a gente qual que caso você não tenha formado ainda o seu maior receio para quando você for começar a atender por conta própria. Ou então qual foi o seu maior receio, o seu maior problema quando você teve a sua primeira consulta. Compartilha com a gente também se vocês gostariam que a gente falasse de algum outro tema específico para a gente estar discutindo aqui no próximo vídeo. E segue as nossas redes sociais para ter mais acesso a conteúdos como esse. Boa noite a todos.